Então, ok. Esse primeiro capítulo aqui, ele vai falar basicamente sobre o que é um switch, como que você configura, como é o processo de boot e veja, deixa eu abrir uma aqui. Primeira coisa, vocês sabem a principal diferença entre um switch. Aqui eu deixo eu dar um zoom aqui nessa topologia básica, onde eu tenho dois computadores, um servidor. Vocês sabem a diferença básica entre um switch e um hub. Ok, o microfone está aberto. Alguém aí poderia falar e me explicar qual é a diferença básica? Certo, pronto. Vou imaginar aqui esse cara. Vou replicar a mesma topologia aqui. Ok, esse cara aqui ele vai ter o IP 10.0.1. Ok. Esse outro brother aqui vai ter o IP 10.0.0.2. E esse cara aqui vai ter o IP 10.0.0.3. Ok, então, Rafael, eu estava dizendo que é a forma que ele encaminha, certo? Então, certo, mas nesse caso aqui que eu tenho um hub, se esse cara aqui, se esse cara aqui vai mandar um pacote daqui para cá, ele conseguiu mandar. A pergunta é, ele vai entregar só para o servidor ou vai entregar também para o PC, para esse PC aqui? Ok, vamos lá para o modo de simulação. Chega lá, ele manda. Ok, ele está mandando efetivamente por 2, certo? E se eu fizer aqui, daqui para cá, ele também entrega. Ok, mas ele vai daqui. Simulação. Ele vai daqui para cá. Chega no switch. Okay. Por que isso? Ok, ele entrega só para isso. Por que usar um switch hoje em dia é ruim? Porque houve essa troca. Isso, porque usar um hub é ruim. E porque usar um switch, tipo assim, é bem melhor. Desempenho, mas o que você está tentando evitar? Exatamente. Exatamente, porque no switch, no hub, e infelizmente eu sou desse tempo, o,
era mais ou menos... Cadê aqui? Eu quero um retângulo, não, eu quero uma linha. O hub era como se fosse isso aqui. Na realidade, as primeiras redes de cabo coaxial eram exatamente isso aqui. Eram todos os computadores pendurados no mesmo cabo. E você tinha um terminador em cada ponta. Então tudo que bateu aqui bate no mesmo cabo e o hub vai entregar para todo mundo. E assim como você falou, sim, todo mundo vai ouvir o tráfego. Se estiver rodando um sniffer, vai estar pegando. E quando você vê isso, e qual o nome científico desse comportamento? Esse aqui você manda qual o nome disso? Você manda um pacote um pacote para cá e isso é distribuído, entregue para todo mundo. Exatamente. Broadcast. Você tem uma das principais funções de um switch é você diminuir a questão, diminuir broadcast. Broadcast nativo. Você consegue, só que tem alguns casos que você continua tendo broadcast. É impossível se livrar do broadcast. Mas a minha pergunta é aqui: se esse computador tenta mandar se comunicar com o servidor ao mesmo tempo, no mesmo milésimo de segundo que é o PC0, o que acontece? Colisão. Então, você também usa um switch para evitar colisão. Você só tem colisão em hubs. Um switch, cada porta do switch é um domínio de colisão diferente. Você tem domínio de broadcast e tem domínio de colisão. Um switch é o que você usa para diminuir a quantidade de domínios de colisão, onde cada porta do switch vai ser um único domínio de colisão. Qual o dispositivo que a gente usa para separar domínios de broadcast? Roteador. Então eu uso roteadores para quebrar os meus domínios de separar os meus domínios de broadcast. Então os switches a gente tem desde os Xing Lings da Netlink, Linksys, D-Link, que te custam aí lá R$80, R$100, 50 conto, um switch de 8 portas baratinho, até mesmo um de 24 portas. E você chega a suítes que passam aí dos R$100 mil, R$200 mil, R$1 milhão. Você tem suítes de diferentes sabores e preço. Uma coisa, lembrando lá do CCNA1, ou para quem não viu o CCNA1, é modelo de camadas. O switch, ele é um equipamento de que camada? Camada 2. E um roteador? Camada 3. Porque um switch, a função dele é encaminhar frames, que é o nome da PDU, o nome da estrutura de dados que acontece na camada 2. Certo? Então quando você diz, não, é que o switch recebeu um pacote e encaminhou o pacote, não, você está errado. Pacote é camada 3. É o roteador que encaminha pacote. O switch encaminha frames ou quadros. Então a terminologia o switch é um dispositivo que serve para encaminhar quadros, encaminhar frames. Porém,
os switches, eles foram evoluindo. Eles não, hoje você tem switches multicamadas. Vamos pegar aqui, tá aqui um 3560. É um switch multicamada. O que isso quer dizer? Ele é um switch, tem porta de entrada e saída, é o 3560. Cisco 3560 switch. É um switch. Switch normal. Então, só que agora esse switch, ele também é um roteador. Ele também vai ter a função de um roteador. Ele vai encaminhar pacotes, porque pelo menos os switches da Cisco, Juniper e de Juniper, todos os switches da série 2 são switches que atuam na camada 2. Todos os switches da série 4 todos os switches da série 3 são switches que atuam na camada 3. Então todo switch 3560, 3650 são switches que operam na camada 3, ou seja, você pode configurar uma porta dele para ser não mais uma porta de switch, ele funcionar como um interface de rede, onde aquela porta específica ela tem um endereço IP e tem uma máscara, e quando chegar um pacote lá, você vai aquele switch também ele roda um protocolo de roteamento para baseado na tabela de rotas e em outras coisas, está encaminhando o pacote também. E você tem suítes você tem suítes que atuam também em outras camadas. Você tem suítes que no próprio suíte você tem coisas da camada de transporte. Você tem, por exemplo, um filtro baseado em IP portal. Quero que ele vai funcionar como um roteador, tem IP, mas o que chegar por essa interface aqui com destino a porta 80, eu vou bloquear, eu vou liberar. Aí você tem switches que, além de fazer isso, fazem controle de tráfego. Você tem switches que tem firewall integrado e tem também antivírus no switch. Ou seja, você vai agrupando stacks, outras funções nesses equipamentos. Então são os equipamentos que custam mais caro. E tem uma coisa também que temos que levar em consideração que existe switches gerenciáveis e switches não gerenciáveis. Todos, a diferença é que no gerenciável você pode efetivamente gerenciá-lo, mudar as portas de configuração. Nos switches não gerenciáveis, eles vão continuar funcionando como switch, eles vão encaminhar quadros, eles podem ter alguma versão do spanning tree instalada para evitar loops, mas você não tem um controle absoluto. Se você pega tá aqui, vamos salvar essa topologia aqui, mas pronto, vamos imaginar esse cenário aqui, onde eu tenho um switch multicamada aqui em cima e eu tenho uns 2960 aqui, aí eu tenho outros 2960 aqui.
Pronto, aí eu tenho meus computadores aqui. Deixa eu dar um zoom maior. Pronto, eu tenho um computador aqui. Aí pegar mais um outro switch. Eu tenho um outro brother desse aqui. Aí eu tenho um router. Tenho esse router só. Beleza, ok. Tem esse router aqui. Pronto, aí fecha daqui pra cá, 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 daqui pra cá. Ah, tá. Esse cara é o... Pronto. Okay. Por exemplo, esse aqui no paquete 3 é um switch modular que por default você precisa... Ele vem sem fonte. Você tem que colocar as fontes nele para ele poder funcionar. Ele vem com duas fontes. Fonte redundante vem aqui com espaço para você colocar algumas outras interfaces de rede. Eu quero colocar uma interface de duas interfaces de fibra e quero colocar a interface gigabit e duas interfaces baseado em Cat5. Pronto, agora tá verdinho. Só que eu quero ligar daqui para cá e quero ligar daqui para cá, porque se esse caminho aqui falhar, eu posso vir para cá. Ou seja, nessa topologia aqui, onde eu tenho aqui, imaginamos que na realidade essas portas aqui são de 100 e essas portas aqui são de giga. Deixa eu colocar as fontes nesse outro switch aqui. Colocar uma fonte e colocar as interfaces de fibra nele. Aqui, pronto. Fibra daqui pra cá. E é um link redundante daqui pra cá. Ok. Só que por algum motivo alguém veio aqui e puxou um cabo daqui para cá. Okay. Com o switch gerenciado, você pode garantir que esse switch aqui é o concentrador. Vamos apagar esse cabo daqui por enquanto. Você pode garantir que esse switch daqui é o concentrador, que eu quero se eu quero, vamos colocar mais outro switch aqui. Aí esse cara vem para cá. Botar na fast. E tá aqui para cá. Bom, com o switch gerenciável você pode, por exemplo, olha, eu quero que o caminho que eu tenha aqui toda vez que eu vá
sair para a internet, que a minha saída para a internet é por aqui, que a minha saída pela internet sempre seja por aqui, que minha saída da internet sempre seja por aqui. Você pode garantir, nada garante que essa será a sua... Aqui é minha topologia física, mas a topologia lógica dessa rede pode ser que por algum erro de configuração, quando você compra os switches, tira da caixa, eles não são gerenciáveis, pode ser que os protocolos que estejam configurados nele decidam que o caminho seja esse aqui. Quando esse computador ele quer sair, ele faz isso aqui, ó. Vai para cá, para cá, para cá, para cá e para cá. Ou ele vem para cá, para cá, para cá e para cá. Ou seja, ele tem um salto a mais. Porque você não tem um controle do comportamento específico da sua rede. Tá vendo esses links aqui amarelinhos? Laranjas, aliás. Que a porta desse switch aqui tá laranja e essa porta aqui tá laranja. Isso aqui é um dos protocolos que a gente vai estudar lá na frente. Esse Spanning Tree é desabilitando esse link aqui para evitar loop. Porque imagina se você manda um pacote aqui, um frame para esse switch ele vai despachar o frame para todas as portas que tem alguém conectado, menos a que ele recebeu. Então ele vai mandar o frame para cá, vai mandar o frame para cá. Perguntando, o frame tem que chegar aqui. E esse processo vai se repetindo, chega aqui, esse cara manda para cá, chega aqui, ele vai mandar para cá e para cá, porque é um broadcast, o primeiro ele não conhece, chega aqui, ele manda para cá e para cá. Aí quando chega aqui, ele manda para cá de novo, manda para cá e para cá, ou seja, a sua topologia entra em loop se os switches não conversarem entre si e desligarem os links que podem causar loop. Você poderia ter perfeitamente essa topologia física aqui funcionando para quando esse switch aqui morresse, automaticamente o seu caminho fosse... Vou tirar esse link aqui. Quando eu tiro esse link, deixa eu só matar esse link aqui. Quando eu mato esse link, a minha rede aqui, aquele que estava laranja agora não está mais. A minha rede convergiu e agora o melhor caminho é por aqui. Então, dinamicamente, com switches não gerenciáveis, essas coisas acontecem sem o seu controle. Com switches gerenciáveis, você tem um certo controle e você muda os protocolos do switch. Então, bom, primeira pergunta, um switch não gerenciável, esse switch ele tem IP ou não? Certo? Acabei de tirar um switch gerenciável, um Cisco da caixa. Esse switch ele tem endereço IP ou não? Ok, vamos lá. O que acontece acabei aqui só, vou matar esse cara aqui que eu não preciso mais. Vamos lá. O que acontece? Não só... eu mudei para topologia lógica. Pronto, tá aqui a minha topologia lógica. Pronto. Quando você tira, quando você tira um switch, quando você compra um switch, não importa se ele é Cisco, Juniper, HP, normalmente, pelo menos com Cisco, Juniper, HP e Dell, são alguns que eu já trabalhei, eles não vêm com IP default. Não é igual um router Wi-Fi da Linksys que vem com IP default e está escrito IP default, o IP padrão dele no manual. Porque o switch
ele é, a princípio, um equipamento camada 2. Todas as portas dele, se você olhar, switch 3560, 2950, 2950, 2960, portas. Vamos, configurações, eu quero só imagem gigante. Pronto, tá aqui. Quero a imagem, cara. Open Image Location. Eu vou salvar. Eu quero só o link da imagem. Copy Image Location. Pronto. Faço no Packet Trace mesmo. Opa. No Remote Desktop caiu. Ok, só um momento. Ok, aqui. Tá aqui para fazer. Pronto, aqui. Volto para cadê? Só pronto, agora ele vai entrar em full screen aqui. Pronto. Ele só tem porta. Se a gente pegar um switch gerenciável, ele só vai ter um switch Cisco, ele é um switch, ele só vai ter portas para estar fazendo encaminhamento. Se você pega um roteador, ele vai ter uma interface, um roteador Wi-Fi, ele tem interface de a LAN, tem a WAN, ou seja, ele tem uma interface de gerenciamento. O switch não. A princípio, todas as portas dele são portas de switch. Esse aqui, ele vai ter as suas 24 portas Fast Ethernet, mais 2 portas Gigabit Ethernet. Então, a princípio, o switch ele não vem com interface de configuração, porque ele é um switch. Então, quando a gente tira um switch da caixa, nós podemos configurá-lo. Tá aqui. O que você tem para configurar switches, roteadores que a Cisco provê são portas console. Você tem aqui. Switch Cisco Console Ports. As portas que nós temos são portas que a gente vai ter portas específicas para você estar fazendo a configuração dele. Essa aqui você tem a porta
console, onde você pode ligar um USB mini, que normalmente agora os equipamentos nos últimos anos eles estão vindo com, não estão vindo mais com o conector RJ, que você tinha que ter um adaptador de RJ45 para serial ou de RJ45 para USB. Agora não, você pode ligar um cabo USB de mini USB para USB A normal, que o seu computador vai detectar o switch como uma porta serial e você pode usar qualquer software de hiperterminal ou minicom para estar configurando aquele equipamento. Então, normalmente os switches Cisco, Juniper, HP e etc., a primeira configuração que você faz é através da porta de console. Ok? Então, por exemplo, aqui, deixa eu mandar um outro terminal aqui para vocês. Pronto, esse cara fica aqui. Pronto. Tá aqui o meu terminal. Pô, dá para ver as fontes legais? Bom, veja, aqui eu tenho aqui um switch físico de verdade ligado via cabo console na porta USB do meu computador. Aqui. Freebox. USB host, ok. Deixa eu ver se eu consigo ver ele por aqui. Pronto, tá aqui, ó. Tá aqui uma porta serial. Ele detecta como uma porta serial, ele vai detectar como TTY no Linux, TTY.USB alguma coisa. Aí aqui eu estou usando um minicom para acessar o console desse switch. Que se a gente tivesse simulando isso no Packet Tracer, tipo no equipamento aqui no Packet Tracer, você dá um duplo clique e ele vai abrir a CLI. Mas você pode vir aqui pegar um cabo console, que é esse azul, ligar no computador na porta serial RS232, ligar no switch na porta console, porque o switch, ele vai, nesse caso aqui, o 2960, ele tem 24 fast Ethernet, ou seja, 24 portas 10/100 e duas portas de uplink gigabit, então, e uma porta console. Você vem aqui, liga na porta console como se fosse um equipamento real e abre o computador. No computador você tem aqui várias aplicações, você tem browser, prompt de comando e entre elas você tem o terminal, que para quem é mais antigo, no Linux, no Windows, coisas antigas, você tinha um programa chamado hiperterminal para você conectar a interfaces seriais. A configuração padrão da grande, sei lá, 99% dos equipamentos sempre vai ser a 9600, 8 bits sem paridade com stop bits. O 9600 8N1. Normalmente essa configuração padrão. A menos que alguém tenha ido no equipamento e de sacanagem mudado a velocidade da porta de 9600 para 3200, para 1500, para 14, para 1400, ou seja, para alguma dessas velocidades aqui, de 1200 a 115.200. Não é comum, mas algumas vezes você pode dizer, olha, o equipamento está com a porta console queimada. Antes de você chegar a essa conclusão, teste todas as velocidades, porque essa configuração é possível de ser mudada. Não é uma coisa comum, mas é possível. Aí você entra aqui, aí você cai na console do equipamento, exatamente como eu estou aqui na console do equipamento real. Ok? Aqui no meu switch é um 3560 e aqui é um 2960. Assim como o iOS, os comandos básicos do iOS que funcionam no roteador são os mesmos comandos, a base no switch. Então,
quando você entra, o switch não, na primeira vez, você vai cair no prompt de usuário e você vai ter apenas um subset de comandos que você pode executar. O connect, o disable, disconnect, enable, exit, ping, show. Então o show, ele também você pode dar coisas limitadas. Você não tem todas as opções de show que você teria. Então a primeira coisa que você faz é entrar para o modo privilegiado, o modo root, aonde o prompt é um jogo da velha, Cerquilha. Então, mesma coisa aqui no equipamento real. Mesma coisa aqui no equipamento real. Eu dou um enable ou en. Só que esse aqui tem senha configurada porque ele não está zerado. No caso, quando você pega um equipamento novo, ele não vai pedir senha. Então, tá aqui o meu switch. E eu vou dar aqui um show running config, que ele vai mostrar a configuração padrão dele. Ou seja, esse equipamento aqui ele está rodando um iOS 12.2 e tá aqui todas as portas. Não tem nada. Então, um switch, a primeira configuração que você faz é usando a porta console. Então a primeira coisa que você faz num switch gerenciável é colocar um endereço IP nele. Aí esse switch aqui, como a gente já viu, ele tem as suas 24 portas fast e as 2 GB. A minha pergunta, o IP, ele fica em que porta? Exatamente. Pronto, você adiantou um assunto que a gente vai tratar na próxima aula. Imagina que é um switch que, nesse caso, qualquer Layer 2 ele suporta VLAN. Então, a parte de VLAN, qualquer switch gerenciável, ele tem suporte a VLAN. Então, vamos adiantar só alguma coisa aqui sobre VLAN. Aqui, computador. Lembra que eu falei que uma das coisas que nós podemos utilizar para separar domínios de colisão é um roteador? Mas as VLANs no switch, elas também servem para isolar domínios de colisão. Do mesmo, tipo, um switch, quando todas as portas não tem configuração de VLAN, ou todas as portas estão na mesma VLAN, todas as portas estão sujeitas ao mesmo domínio de broadcast. Cada porta é um domínio de colisão, mas todas as portas estão sujeitas ao mesmo domínio de broadcast. Então, as VLANs são um mecanismo para você aumentar o número de domínios de broadcast. Ou seja, imagina um switch de alta densidade de porta, um switch que tem um switch de chassi, que tem vários módulos, cada módulo tem 48 portas e todas as portas estão interligadas entre si, e funcionam como o mesmo switch. Vamos dizer 50 portas para facilitar a conta. Aí você tem 6 placas dessa. 6 vezes 5, 30. Você tem 300 portas nesse switch. Você vai ter um único domínio de colisão. Ou seja, toda vez que um computador ligar, que ele inicia ele está para o DHCP, o DHCP vai mandar um broadcast, todos os 300 computadores receberão o frame da requisição de broadcast, porque ele vai
ou de DHCP, porque ele vai em broadcast e vai para todo mundo. Toda vez que alguém for pingar um outro computador e ele não conheceu o endereço físico MAC address, o computador de origem vai mandar um quadro ARP, uma requisição ARP, e essa requisição ARP é em broadcast. Todo mundo vai receber um ARP request. Então, a forma VLAN, você vai estar quebrando os domínios de broadcast. Então, no switch Cisco, na configuração inicial, não é que ele não tenha nenhuma VLAN configurada. Ele tem show VLAN. Na realidade, todas as portas pertencem à mesma VLAN. É como se não existisse VLAN. Imagina um avião, só existe classe econômica, não existe business, prime, primeira classe. Se todo mundo está na classe econômica, não existe outra classe. Então, se todo mundo está na VLAN 1, nesse momento a gente vai partir do pressuposto que não temos VLAN configurada. Mas na realidade, a gente tem uma VLAN configurada, que é a VLAN default. A VLAN default é aquela VLAN onde todas as portas inicialmente do switch estão naquela VLAN. Então, para configurar um switch, a gente configura a SVI, a Switch Virtual Interface, a interface virtual do switch. Então, essa interface virtual, ela é configurada por VLAN. Então, no caso inicial, é comum você entrar no modo de configuração conft, entrar na interface VLAN 1, e deixa eu só olhar qual foi o IP que eu coloquei neste computador aqui. Physical config, ele é o... Acho que eu não coloquei nenhum IP. Só fechar. Não coloquei. Vou colocar aqui o 10.0.0. 10.0.0.10. Ok. Vou logo entrar aqui na celinha. Pronto. Então, eu vou configurar um endereço IP de gerência para esse switch. Então, tem que configurar, evidentemente, na mesma classe IP da rede em questão. Então, aqui vai ser IP address 10.0.0.253, 255.0.0.0. Sempre é bom você ter um plano de endereçamento em mente, você reservar uma determinada faixa, os 10 últimos IPs, os primeiros, para estar endereçando o seu switch. Então eu coloquei aqui o switch no IP253, pronto. Coloquei o IP253 nele, vou voltar para o computador e terminar o prompt de comando. Ping 10.0.0.1, estou pingando ele mesmo. Acho que eu coloquei 10. Pronto, aí o computador é o 10. Ou seja, eu estou pingando ele mesmo. Agora eu vou pingar o switch 253. Por que não pingou o switch? Exatamente. Assim como no roteador, todas as interfaces de gerenciamento elas vêm elas são por padrão
administrativamente desligada. Então, para cada interface que você configura, que você coloca um IP, você tem que explicitamente dar um no shutdown. Aí você vê no log dizendo que agora tá up. Agora, se a gente voltar no computador, seremos capazes de pingar o nosso 253. O 253. Ele perde um, que é o primeiro, o ARP. Tá aqui, 253. Temos o switch configurado para o gerenciamento. Uma vez configurado o switch, certo? Eu não preciso mais deste cabo console. Vamos matar aqui o cabo console. Não preciso mais do cabo console. Opa! Ctrl Z. Cabo console, pronto. Eu nunca sei como matar esse cabo. Pronto. Não presta aqui. Matei o cabo console. E agora? Como eu acesso do meu computador o switch? Tiver habilitado, que protocolos? Ok, Telnet 10.0.0.253. Ok. Ele não conseguiu conectar porque nós precisamos ter configurado alguma forma de conexão no switch, ou Telnet ou SSH. O Telnet basta que a gente configure um usuário e senha. Então, as configurações de acesso ao switch, se a gente dá um show run config agora, nós temos o endereço IP na VLAN 1 e as configurações para acesso remoto, elas ficam nas linhas VTY, nas linhas de console. Conft line VTY de 0 a 15, vou configurar todas, esse range todo. E o meu password para essa linha vai ser Cisco e login, porque eu preciso que esse acesso seja autenticado. Agora voltamos ao PC e tentemos novamente. Telnet, senha, Cisco. E por que eu não consigo dar o enable? Não, porque na configuração padrão nenhuma senha é definida. Então você tem que definir um enable. Você tem que definir a senha. Então enable secret Cisco. Pronto. Agora enable Cisco. Ou seja, pergunta, switch. Aqui. Pronto, tá aqui. Vamos só colocar um outro computador aqui para a gente discutir mais um ponto. Esse cara aqui, daqui, vou colocar aqui, pronto. Esse cara aqui vai ser o 10.0.0.11. Ping 10.0.0.11.
011. Ok. Pergunta, vamos agora fechar isso aqui. Vamos colocar um endereço IPv6 nesse cidadão aqui. DB8 ACAD 1 barra 64. Ok. E esse cara aqui vai ser o 2. Pergunta: esses caras estão com IPv6. Eu vou conseguir pingar? Por quê? Por quê? Porque eu vou conseguir pingar o... Tem alguma restrição? Exatamente, porque um switch é camada 2. O papel dele é encaminhar frame. Né? O ping, o ICMP é um pacote da camada lá de cima. Então não importa o que o frame vai encapsular. Certo? Na realidade, só um momento que eu vou tomar uma água e volto já já. Minha garganta tá seca, só um momento. Voltei. Deixa eu ver se... beleza, consigo tirar aqui. Pronto, porque justamente o switch ele é um equipamento de camada 2. Não importa o que está passando. Vamos colocar aqui em modo de simulação e mostrar aqui. Primeiro pingar esse. Veja. Chega no switch. Pronto, o próximo passo está saindo. Vamos olhar esse quadro que saiu. Essa PDU que saiu tá meio drogado aqui, mas vamos olhar. Vejam, no Ethernet ele vai ter MAC de origem, MAC de destino e tá aqui o tipo 0x0800. Isso aqui é dizendo qual tipo de
o tipo do protocolo que ele está transportando. Se... deixa eu só botar o filtro aqui e dizer que eu quero apenas ARP e CMP para não ficar zoneado. Pronto, só ARP e CMP. Sair do modo, vamos agora pingar o IPv6. Modo de simulação, vamos voltar para o modo de simulação. Saiu. Cadê? Clear Events. IPv6 e semi-IPv6. Ok, pronto, tá aqui. Porque agora é IPv6. Modo de simulação. E pronto. Saiu, chegou no switch, foi para o outro. Vamos olhar o pacote que saiu. Observa que continua sendo MAC de origem, MAC de destino, não importa o que tem, mas veja o que mudou. O tipo agora é 0x86DD. Isso quer dizer que que esse frame é um frame que está transportando IPv6. Basicamente, não importa se está passando no switch IPv4, IPv6, porque o papel dele é transportar os quadros. Ele pega tudo isso aqui, o que tem aqui no IPv6, no semi-IPv6, tudo isso aqui para ele é dados. Ele só enxerga a parte do quadro dele. Mas aí, pergunta. Agora eu quero gerenciar, eu quero acessar meu switch por IPv6. Como que eu faço? Ok, vamos ver se ele suporta o protocolo. Enable Cisco show switch show SDM. Ok, show SDM. Esse switch em específico, essa versão do iOS aqui em específico, ela não tem suporte a SDM Prefer. Ela não tem esse switch, ele não tem suporte a dual stack, ou seja, você rodar a duas pilhas de protocolo no mesmo switch, porque aqui show version, esse switch está rodando o iOS 12.2. Então aqui é uma boa forma da gente vou só gravar essa configuração, conft, mudar o nome do switch, S1, pronto. Ok, eu vou aqui. Eu preciso atualizar o firmware, o iOS desse roteador para uma versão mais nova. A partir do iOS 15, eu tenho suporte a IPv6. Exemplo, meu mouse morreu. Não, voltou. Por exemplo, esse switch aqui de cima, desse layer 3, no enable show version. Esse cara aqui, ele tá rodando, cadê a versão do iOS dele?
Ele está rodando essa versão aqui, o 16.3. Então, esse cara aqui tem, se eu olhar Show SDM Prefer, ele tem dizendo que tem suporte a IPv6. O comando que eu deveria encontrar naquele 2960 seria esse aqui. Switch Device Manager. Não preciso porque já vem nativo. Então o que a gente vai fazer é atualizar o iOS desse switch. Então, algum de vocês sabe como eu faço essa atualização? No switch real, como você faria? Ok, você baixou a imagem. Como é que você bota a imagem no roteador no switch? TFTP. Então vamos lá. Cadê meu servidor? Vamos botar um servidor aqui. Conectar este cara ao switch e vamos colocar um IP nele. Esse cara aqui, ele é o 10.0.0.1, acho que eu não tenho 1.1. E o endereço IPv6 dele vai ser o... Deixa eu mudar aqui. Esse cara, o IPv6 dele é o 10. Esse cara, o IPv6 dele é o 11. E esse cara, o IPv6 dele é o 1. Pronto. No servidor, a Cisco está evoluindo bastante nisso. Eu tenho esses serviços. Eu tenho um servidor HTTP, um servidor DHCP, DHCPv6, DNS, e-mail. Eu tenho até um servidor Radios agora para fazer 802.1x. E tem um TFTP, que porventura a gente tem a imagem de vários iOS. O iOS pro ASA, pro 1841, pro 2600, e eu tenho aqui, olha, o 2960. Tá aqui a imagem que eu quero. 2960 Lambase. Essa imagem aqui tem suporte ao iOS 6. Ele também tem até um servidor de FTP que tem os mesmos arquivos. Então vamos fazer esta configuração. Então primeiro vamos só fazer um ping aqui. Então esse procedimento seria exatamente o procedimento do mundo real. Você baixa a imagem, coloca no servidor FTP ou TFTP ou SSH, dependendo se o iOS suporta ou não. Mas eu vou só copiar o nome correto do arquivo, 10.0.0.1. O usuário é Cisco, a senha é Cisco. E tá aqui esse arquivo aqui que eu quero, 2960 Lambase. Pronto. Então, vou no meu... Olha. Isso. Ok. Quando você... tanto na memória, switch ou roteador, ele vai ter... Ele tem a memória RAM, memória ROM, a NVRAM e a flash. Okay. Na flash, na flash é onde fica configurado as imagens do iOS. Tá aqui meu switch
meu switch físico real de flash. Okay. Na flash é onde eu tenho no switch a imagem do iOS e eu posso mandar qualquer outro arquivo de configuração, meus arquivos de configuração para fazer backup. Eu também tenho, adiantando coisa de VLAN, o arquivo, a configuração de VLAN também fica na flash. Eu tenho a NVRAM, que é uma memória não volátil, aonde fica o startup config, a configuração que o arquivo de configuração que o switch lê, carrega quando ele dá boot. A configuração, qualquer comando que eu dou no switch, aqui, se eu fizer aqui conft e mudar o hostname para SW1, isso aqui está na memória RAM, porque se eu der um show startup config, o hostname, que eu acho que está lá em cima, o hostname ainda está S1. Então, de NVRAM. Não é aqui eu tenho o startup config. Então, quando eu dou um WR, um write ou um copy running config para startup config, eu estou salvando a configuração que está em execução para NVRAM. Quando você atualiza o switch, o que você está atualizando é o arquivo que dá o boot nele, que está na flash. Então, a NVRAM é uma memória separada que, se você atualizar a configuração, você não vai perder. O que pode dar problema é você ter um comando ou outro que não é mais suportado na nova versão, na versão do iOS que você vai dar boot agora. Mas a configuração em si do switch você não perde. Ah, mas eu quero uma cópia dela. Então você pode copiar ou para flash ou para o servidor TFTP. Fazer um backup da configuração. Ah, eu quero copiar o meu startup config para a memória flash. Qual vai ser o nome do arquivo? Vai ser startup config. Pronto, agora se eu der um dia na flash, eu tenho o startup config e o iOS na memória flash. Então, aí a mesma coisa, eu quero copiar o meu startup config, eu quero copiar da memória da NVRAM, NVRAM para flash. Aliás, TFTP. Não, tem que ser copy da flash copy. Pronto, eu posso copiar da flash e eu posso copiar da flash para o TFTP, ou posso copiar o running config ou startup config para TFTP, FTP ou SSH. Então eu vou copiar o startup config para o meu servidor TFTP. Ok, onde que está meu servidor TFTP? Ele está aqui. Beleza. Qual arquivo, o nome do arquivo de destino vai ser SW01 config. Aí ele vem aqui, copiou. Se a gente for FTP 10.0.0.1, eu não tenho FTP, então não tem problema. Tá aqui. Se eu for no servidor agora, no TFTP, olha aqui, tá aqui a configuração do arquivo. Deixa eu fazer o download. Eu não consigo fazer download, eu não consigo. Mas eu venho aqui e dá um dir, tá aqui. Ó,
de... Eu tenho que sair e entrar de novo, que é outra seção. Quit. FTP Cisco de... Ah, não, ok. São pastas diferentes. São pastas diferentes. Mas está lá no TFTP. Então, a mesma coisa. Se eu quero copiar, eu quero copiar do TFTP para a memória flash. Beleza, qual o nome do servidor TFTP? É esse aqui. Qual o nome do arquivo que eu quero copiar? É esse aqui, o nome do arquivo do iOS. Qual o nome do arquivo do destino? Vai ser esse. Pronto, copiou. Se eu olhar flash agora, eu tenho isso aqui. Uma coisa importante quando você compra, pelo menos em roteador, era tamanho da flash. Deixa eu só desligar o microfone aqui que está dando eco. Pronto, era o tamanho da flash. Então quando eu tinha, pronto, isso aqui em bytes, possivelmente isso aqui é 64 MB. Dividido por 1024 é K, dividido por 1024 é MB, pronto. É mais ou menos 60 MB a memória flash. Isso aqui é só uns 4... 1, 2, 3, uns 4 MB, um iOS pequeno. Então eu posso apagar a imagem antiga ou eu posso ter quantas imagens de iOS eu quiser, desde que eu tenha espaço na minha flash. Pronto, tá aqui. Agora eu tenho que configurar para o switch para dar boot por essa nova imagem. Então eu tenho que mudar o... Aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma config do showrun. Se eu tenho alguma... Eu não tenho nenhum comando aqui instruindo o switch, o dispositivo iOS, a bootar por uma imagem específica. Então eu vou dizer aqui, olha, você vai dar o boot por onde? Você vai dar o boot pela memória flash utilizando este arquivo aqui. Droga. Utilizando este arquivo. Ou seja, boot system flash, eu poderia dizer, minha flash está corrompida, ou a minha flash não tem mais espaço. Eu poderia dar boot pelo TFTP também. Aí eu colocaria boot system TFTP e o arquivo que eu quero dar boot. Pronto. Aí eu venho aqui, salvo e dou um reload. E res, pronto, ele está carregando o iOS 10, o iOS 15. Veja, quando você faz isso no equipamento real, você reza para dar certo. Principalmente se você está fazendo isso remoto. Porque se tudo der certo, o equipamento vai carregar o novo iOS, vai carregar o Startup Config que não foi perdido e vai voltar ao que era antes. E você vai ter o acesso. Agora, a gente vai ter aqui show SDM. Show SDM Prefer. Ele tem suporte a IPv6, mas ainda não está ativado, porque se eu for na interface VLAN 1 IPv6, eu ainda não tenho o comando IPv6. Ele tem suporte, mas o suporte não está ativado, porque a configuração padrão é para ele não trabalhar
em dual stack. Então eu venho aqui agora, SDM, Switch Device Manager, Prefer, e digo que ele vai trabalhar agora em dual stack. Em dual stack, o default vai ser dual stack. Aí eu tenho que dar um outro salvo e dou um outro reload. E agora ele vai, vamos lá, se você quer. Esse procedimento é o exato procedimento que você faria num equipamento real. Agora, enable Cisco show SDM prefer. Agora ele está com dual stack e conf p interface VLAN 1 IPv6 address DB8 ACAD, eu não lembro qual que era. Pronto, tá aqui. Ele vai ser o 253 para 64. Pronto. Olha. Não, é dual stack. Todos os protocolos têm a versão dele para IPv4 e para IPv6. Tipo, não, é independente. Por exemplo, no Packet Tracer é ping, mas no computador real, deixa eu colocar aqui, ó. No computador real, tá aqui, ó. No computador real você tem o comando, por exemplo, aqui o comando IP route show. Ele está me mostrando as minhas rotas default. Só que eu tenho uma versão, posso dizer, olha, IP-6, ele vai me mostrar as minhas rotas default IPv6. Pronto, ó, tem esse cara aqui que é o endereço do meu roteador default. Esse cara aqui. Copy. Aí eu tenho o ping e eu tenho o ping 6, assim como eu tenho o trace route 6 ou o trace route -6, que é para dizer que agora eu quero usar o IPv6. No route host. Eu acho que a minha stack IPv6 tá desligada. Deixa eu ver, ping 6 www.google.com. Pronto, deixa eu pingar o Google IPv6, esse cara aqui, o 67, ping 6. Não dá problema, tá pingando, ó. Não dá problema porque qualquer protocolo, quando vai funcionar com IPv4 e IPv6, ele está funcionando naquela stack. Você não abre uma conexão IPv4 e IPv6 ao mesmo tempo. Ou você manda para o IPv4 ou você manda para o IPv6. É dual stack que você pode funcionar um ou outro ao mesmo tempo, mas não é que você vai abrir uma requisição, por exemplo, aqui. PC0, vou abrir o meu browser, não, esse browser aqui, vou abrir o web browser. Se eu colocar aqui 10.0.0.1, aqui é um servidor web que está lá dentro do servidor, mas se eu colocar aqui, esse aqui não, né? Pronto. Se eu colocar o IPv6 do servidor, pronto, ele vai abrir a mesma página porque o servidor está respondendo para o IPv4. Ele não está rodando a versão do servidor, o processo, ele tem que estar rodando
em IPv6, ele tem que ter suporte a IPv6 também. Então, quando você escreve um software, esse software, você vai dar um listing, a parte de baixo, ela também, ela tem que dar, você vai deixar ele ouvindo em determinada interface. Aquela interface, ela tem que ter IPv6. O seu protocolo tem que ter suporte a IPv6 também. O teu serviço, o teu servidor tem que ter suporte a IPv6 também. Então, quando agora se eu vier aqui, eu consigo dar exit quit logout. Quit. Pronto. Eu consigo dar agora um ping. Esse é o 1. Pronto, eu consigo pingar. Porque no Packet Trace o ping é o mesmo. Mas no Windows, Linux, ou você tem o comando ping 6 ou você tem ping -6 para dizer que você quer fazer aquele ping usando IPv6 e você vai usar um IPv6. Deixa eu ver o que mais a gente tem para falar. O switch. Ok, configuração de porta, configuração de acesso remoto. Ah, tá. Mais uma coisa antes de seguir em frente. O ideal... Cadê você? Cadê? Pra cá, pronto. O ideal é... Tá aqui. Mesmo o switch... Mesmo o switch, ele... Quando você quer acessar... Aqui, vamos ver... Foi um ping, foi um ping, foi um ping. Agora eu quero fazer um telnet. É por 253. Acho que o telnet 10.0.0.253. Acho que o telnet não funciona com IPv6, mas ele funciona. Simulação. Dois, cinco, três. Aqui o frame. API ICMP. API DNS. FTP. Telnet. TCP e UDP em geral. Pronto. Ok. Tá saindo. Mesmo nesse caso aqui, que o switch ele vai entregar aqui. Mesmo tá aqui. Ele não propaga para as outras portas, mas isso aqui é uma comunicação insegura. Porque imagina que no mundo real alguém de alguma forma PC, cadê o sniffer? Sniffer tá aqui. Internet 0.
no mundo real alguém conseguisse, por alguma forma cabulosa, e abrir o sniffer aqui do outro lado. Clear. Telnet, Cisco. Se alguém conseguisse snifar o seu tráfego, capturar o seu tráfego, o que a pessoa teria? Telnet, dados, Telnet, dados. Eu vou fazer com o Telnet, dados. Essa comunicação não é criptografada. Bom, aqui eu não tenho como mostrar a senha descriptografada, mas alguém iria capturar esse seu tráfego e iria pegar a senha. Então o Telnet, você deve desabilitar assim que possível e dizer que o seu tráfego tem que ser por SSH. Então, para configurar o SSH, você tem alguns passos. Esses passos estão descritos aqui, mas basicamente o que você tem que fazer? Você tem que configurar um nome de domínio, IP domain name, qualquer domínio, cisco.com, ok, e você tem que configurar o crypto você ok. Aqui todos os passos, domínio, CryptoKey Generate RSA, eu sempre esqueço. CryptoKey, estava no caminho, Generate, você tem que gerar as chaves, Generate Keys, você tem que módulos, você tem que gerar um par de chave RSA entre 360 e 4096 bytes. Eu estou gerando com 2048. Que se você tivesse num servidor Linux, seria basicamente você dar um SSH keygen para gerar um par de chaves. Ok, feito isso, você tem que criar um usuário, username, admin, e você tem que setar o nível de privilégio desses usuários. Os privilégios vão de 0 a 15, aonde 15 é o nível mais privilegiado. Você encontra essa tabela na documentação do iOS. Ok, password, username, Cisco, admin, password. Eu vou setar uma senha para esse usuário que vai ser 123. Só que lembra aqui do showrun,
Lembra que a minha configuração das linhas VTY, ela tá a configuração padrão, que é a configuração para aceitar Telnet. Então tenho que ir nos lines VTY de 0 a 15 e mudar o tipo de autenticação que essas linhas vão receber. Então, o transporte, o protocolo que vai ser usado para a entrada vai ser o default é Telnet. Eu vou dizer que agora eu só aceito SSH. E que o meu login não vai ser só... Que o meu login agora, ele vai ser local. Que ele não vai usar a senha que eu defini. Aí, saio e salvo. Eu tenho que também configurar SSH IP SSH. Eu tenho que configurar a versão do meu SSH para a versão 2. E agora eu estou apto a ir nesse brother aqui. E ele tem um SSH -L admin 10.0.0.253. A minha senha é 123 e estou dentro do switch. Eu não precisei da enable porque o meu modo de... quando eu criei o usuário, eu disse que ele tinha o máximo privilégio que o usuário pode ter. Então, aí que a boa prática é mudar de Telnet para SSH. Então, se eu sair e tentar dar um Telnet 10.0.0.253, eu não vou conseguir porque eu setei explicitamente para que o meu switch ele só aceite SSH. E por último, existem os modos de encaminhamento do switch, que é também importante falar. Cadê? Quando um frame chega no switch, ele tem que tomar uma decisão e encaminhar. Deixa eu ver se está tudo salvo. Vamos dar um reboot aqui. Primeiro, vamos aqui. Primeiro ping 10.0.0.11. Saiu daqui um ARP, chegou no switch, o switch vai encaminhar para o outro switch, esse switch vai mandar para os dois lados. Então, todo frame que chega no switch, ele tem que tomar ele tem que encaminhar, ou ele dropa, e para o switch dropar um frame, esse frame ele tem que ser menor do que 64 bytes. Então, essas decisões de encaminhamento, elas afetam diretamente na performance, porque os dois principais métodos de encaminhamento do switch é o Store and Forward, onde ele analisa todo o frame e calcula o CRC, ele roda um algoritmo de hash
e faz um cálculo, porque aqui, se a gente olhar, pegar qualquer quadro, pegar esse quadro aqui, esse quadro de CMP aqui. Pronto. Aqui, ele tem... Aqui no Packet Tracer não tem, mas num switch, num quadro de verdade, deixa eu abrir aqui esqueci o nome, Wireshark. Qualquer quadro ele vai ter, todo quadro ele vai ter MAC de origem, MAC de destino, o tamanho dos dados e ele tem o FCS, o checksum, o frame check desse quadro. Ele roda um algoritmo, ele roda um algoritmo de hash em todo o quadro e tem essa informação gravada aqui. Qual é a minha interface? N9. Essa aqui. Não. E o método padrão de encaminhamento do switch é onde ele analisa, ele recebe todo o frame, roda o algoritmo de hash e compara o número que ele calculou com o número que está no FCS. Se bater, ele encaminha. Se não bater, ele dropa. Ou seja, você tem, se você lembrar lá do modelo OSI, uma das coisas que a camada 2 faz é essa verificação. Uma das habilidades da camada 2 é justamente você verificar a integridade dos quadros. Se o quadro, porque não faz sentido você encaminhar um quadro que está quebrado, um quadro que está corrompido. Então esse é o método aonde é o método padrão. E ele é muito utilizado. A razão dele é porque em redes que não são confiáveis, que você tem muita colisão ou que o cabeamento é mal feito, você tem problema, não é uma rede confiável, você pode ter algum frame que chega no switch corrompido e ele faz esse cálculo, ou como o método de encaminhamento padrão é o Store and Forward, ele aplica esse algoritmo. Se o não bater, ele descarta. O outro método é o método Call-Through, aonde ele analisa os primeiros 64 bytes do frame, ou seja, ele analisa o MAC de destino. Se ele consegue, ele lê o MAC de destino, aí ele toma a decisão de encaminhamento baseado com o MAC de destino. Ou seja, ele vem tirar aqui. Vou mandar o ping de novo. Ele chega. Aí ele vai olhar, olha, no caminhamento normal, Store and Forward, ele armazena todo o quadro, perde tempo calculando o FCS e compara. Se bater, ele encaminha. Se não bater, ele dropa. No Store and Forward, ele vem aqui, lê o preâmbulo, lê esse flag, lê o MAC destino. Ele conseguiu ler o MAC de destino, não está corrompido até o MAC de destino, aí ele vai encaminhar o frame. Ele não precisa saber, por exemplo, MAC de origem, o tipo, ele não precisa ler os dados. Por exemplo, todo o pacote IP, tudo que tem empilhado IP, vamos supor que isso vocês sabem a MTU, o tamanho máximo de um frame na rede.
o frame padrão de um switch que ele consegue trafegar. Chat ao microfone, o tamanho máximo de um o tamanho padrão de um quadro, a famosa MTU. Alguém? Alguém? Estão me ouvindo? Ok. Sim, Rafael. Qual o tamanho máximo? Qual o tamanho da MTU? É, o tamanho da MTU. O tamanho de um quadro. Pronto. O tamanho padrão é 1500. Ou seja, isso aí está configurado na pilha TCP/IP do host. Ou seja, na hora que o host vai mandar, vamos imaginar que ele quer mandar 4 MB. Só que 4 MB não cabe num quadro. Ele tem que quebrar em pedaços de 1500. Isso é chamado fragmentação. Roteadores e hosts fazem isso. Você pode configurar a MTU para 9000, o Jumbo Frame. 9000 bytes, 9K. Só que você tem que configurar tanto no switch quanto em todos os dispositivos. Porque senão, se você configurar no switch, só no switch, e no host, você continua mandando 1500, não faz sentido. É ao contrário, se o host manda pro 9000 e o switch só vai encaminhar 1500, ou seja, você lê 64 bits, 64 bytes ao invés de 9000 bytes é muito mais rápido. Você concorda que o cut-through é muito mais rápido quando você confia na sua rede? A rede, ela não vai ter colisão, não vai ter problema de quadro corrompido. Então eu mudo o método de encaminhamento do switch e isso faz com que eu tenha uma performance gigante. Porque ao invés de esperar de ler 9K, 9000 bytes, agora eu só leio 64 bytes. E não faço nenhum cálculo, porque o cálculo para calcular o FPS gera ciclo de CPU também. Então eu já encaminho. Então a princípio sobre método de encaminhamento do switch é esse. No o Storing Forward ele é livre de, ele checa erro se o quadro estiver corrompido ou etc. E no Call Through ele só lê os primeiros bytes e já encaminha baseado no MAC de destino. E essa decisão de encaminhamento, por exemplo, por que tá aqui simulação, eu vou mandar um ping aqui, ping 10.0.0.3.4.11. eu estou mandando um ping. Por que saiu um ARP ao invés do ping daqui? Alguém sabe responder? Exatamente, essa é a questão. Todo equipamento ele tem uma tabela MAC, tabela ARP, aonde ele tem MAC de origem, MAC de destino. Aqui, ARP-AN. Aqui, todos os MACs que eu tenho me comunicado aqui nos últimos momentos. Ou seja, vocês veem que eu tenho um monte de dispositivo aqui em casa. Tudo que tem, tudo é lâmpada, interruptores, tem um monte de coisa de IoT aqui, TV, tem IP, celulares, tablet, enfim. Então quando você vai mandar um pacote
um frame, você tem que mandar o MAC de destino. Se você só tem o IP e não tem o MAC, você tem que mandar um ARP para esse ARP descobrir o endereço MAC. Aí ele vai, passa, chega lá no switch, ele manda para todo mundo, quem broadcast, aí todo mundo descarta, que não é para ele, e só esse cara aqui responde com ARP. Aí ele chega para ele, aí agora é que sai um ICMP, porque agora esse ICMP ele tem MAC de origem, MAC de destino. Mas observa que agora o roteador sobre para que porta encaminhar. Mas aqui ele só tem essa, só podia ser por essa. Mas vocês sabem como é que o switch faz este encaminhamento? Imagina que aqui tivesse um outro computador. Lembra que lá no início, quando a gente estava discutindo a diferença entre hub e switch, vocês me falaram, não, porque o switch ele encaminha só para o destino. Ok, mas baseado, vocês sabem explicar, ter uma ideia de como é que ele faz esse encaminhamento aqui. A palavra... Oi? Perfeito. Então aqui o segredo do switch, o switch também vai ter uma tabela ARP, mas a tabela ARP dele é só para fazer o IP MAC de quem se comunica com ele. O que ele tem é a tabela CAN dele, a tabela onde ele relaciona MAC e porta. Olha, esse MAC está, eu tenho tal, ele está ligado em tal porta. Eu consigo chegar a esse MAC em tal porta. E ele grava essa informação quando um frame chega naquela porta. Toda vez que um frame entra naquela porta, porque o frame sempre, todo frame que entra no switch é garantido que pelo menos o MAC de origem exista. Então, opa, entrou aqui um frame cujo MAC de origem é esse por essa porta. Então ele vai lá e marca naquela porta aquele MAC. Se a gente deixar rolar aqui, o ping, ele vai usar ping 10.0.0.11. Ele vai perder 1 porque é o tempo de dar timeout para o primeiro ARP. Perdeu todo mundo. Ah, PC4. O PC4 não tem IP. Mas se eu olhar agora a minha tabela CAN, pronto, se eu rebutei 11, aí vamos fazer esse cara aqui dar um ping também no 10.0.0.1, ele pingou e agora ele não vai aparecer lá porque ele está aqui. Aí agora eu tenho na porta F001 eu tenho esse MAC e na porta F002 eu tenho esse MAC e esse MAC, que é justamente o MAC desse computador e o MAC desse computador.
seja, toda vez que o MAC de destino chega um frame aqui, o MAC de destino, ele vai. Um roteador ele tomaria decisão olhando a tabela de rota dele. Um switch ele toma a decisão olhando a tabela CAN dele. Ele olha, opa, MAC de destino é esse. Ele tá na porta. Eu tenho uma entrada dele? Tenho. Se ele tem, ele encaminha. Por exemplo, esse cara aqui ele já tem o MAC desse cidadão aqui. Mas vamos simular isso aqui. Botar na porta 7. Pronto, agora vamos olhar tabela CAN. Veja, embora o computador aqui eu tenha ARP-A, eu tenha o MAC de destino do 11, ou seja, vamos botar em modo simulação. Ping 10.0.0.11, ok. O que sai daqui é um CMP. A minha pergunta é, quando chegar no switch, o switch vai encaminhar só por essa porta, ou ele vai encaminhar para todas as portas? Sendo esta é a tabela MAC dele. Ele só conhece o MAC 5001, que o MAC 5001 ipconfig não é esse, possivelmente ipconfig, pronto, ele só tem um MAC desse cara aqui. Veja, o que acontece? Ele só tem um MAC desse switch, porque esse switch aqui eles trocaram DPDU de span tree aqui no início. Quando chega lá, o que acontece? Chegou, observa que esse frame aqui que entrou, o MAC de origem, ele tinha MAC de destino. O MAC de destino não era FFF, não era broadcast. Então, toda vez que chega um quadro no switch que tem um destino, MAC de origem, MAC de destino, não é um ARP, é um ICMP, veja que ele não mandou ARP, é só ICMP. Quando o switch não conhece, não tem nada na tabela CAN dele, é o momento que ele vai funcionar como um hub, porque ele não sabe, e ele vai lá e encaminha em todas as portas. Ele não gera um ARP para descobrir. Chega, MAC de origem, MAC de destino. O MAC de destino não está na minha CAN e o MAC de destino não é um broadcast. Então, infelizmente, como eu não sei, eu vou mandar para todas as portas, menos a porta que eu recebi. Essa é o algoritmo de encaminhamento do switch. Veja que em nenhum momento eu tive ARP. Ok, Rafa? Entendeu? Então é esse. Se imagina que você descobre alguma falha de vulnerabilidade num switch que você está sempre limpando a tabela CAN. Então aquele switch vai se tornar um hub, porque todo frame que chega lá, a tabela CAN dele está vazia e o que ele faz? Manda em todas as portas. Aí a partir do momento que ele conhece, se a gente parar aqui a simulação, voltar na simulação e mandar um novo ping, ele chega no switch, passa pelo sniffer, chega aqui, aí ele manda só para aquela porta, porque agora ele já tem na tabela CAN dele, olha, para aquele MAC de destino, que é o 5574, ele está na porta FA07. Então, aí ele faz o encaminhamento. E ele faz o encaminhamento baseado em Story Forward. Ele faz o store de todo o frame e depois calcula o checksum e encaminha.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Se não tiver, eu acho que a gente já termina por hoje. Domínio de colisão. Cada porta do switch é um domínio de colisão. Você quebra domínios de broadcast com VLANs ou botando roteadores no meio. Ok. Eu acho que... Sim, pronto. Eu acho que a gente cobriu todos os tópicos do módulo 1 e do módulo 2. Para sexta-feira, a gente vai falar de VLANs. Se der tempo, a gente fala de roteamento inter-VLAN. Mas o objetivo vai ser VLAN e inter-VLAN. Ok? Então, dei uma lida nesse capítulo. Eu vou mandar um link do curso eu tenho, acho que isso no meu canal do YouTube, uma aula de VLANs do curso de CCNA 2 da versão 6. Aí eu vou mandar para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada, que aí na próxima aula a gente já tira dúvidas e consegue fluir mais rápido. Ok? Alguém tem alguma questão, alguma colocação? Tá claro aqui como você fazer quais as atividades são obrigatórias e etc. Tá. Eu ainda não tinha habilitado os exames. Eu vou fazer essa habilitação agora. Ou seja, se você já quiser ir adiantando... Deixa eu só criar um perfil de ativação primeiro. Eu vou fazer isso depois da aula. Ou seja, façam, não deixe para fazer isso aqui apenas no final do curso. Adianta isso aqui. Façam esses aqui que já está disponível também. Eu já vou... Esses aqui, o Packet Trace corrige na hora e dá nota. Esse último aqui vai ser uma topologia que eu vou preparar e enviar para vocês também. Esse simulado aqui, ele é um simulado do exame final, não é obrigatório, só é obrigatório é esse, ok? Então qualquer coisa, me dê um ping e manda e-mail. Agradeço pela participação de vocês, sei que muitos de vocês estão trabalhando, fazendo outras coisas, porque para vocês aí são 4h37, mas para mim aqui já é 8h37, vai dar quase 9. Então, obrigado e até sexta. Assim que eu terminar de renderizar, eu disponibilizo a gravação também no YouTube, para quem não veio. E qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem e-mail, dê um ping, beleza? Ok, obrigado, até mais.